Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor José e nessa aula vamos conhecer as relações que existem entre algumas grandezas. Vocês vão ver que existem grandezas que são diretamente proporcionais e outras que são inversamente proporcionais. No nosso primeiro exemplo aqui, na nossa primeira metade do quadro, dividir em dois, para a gente entender como resolver problemas envolvendo essas relações, tá ok? Então, a primeira relação que existe aqui, então temos a grandeza horas trabalhadas e a grandeza salário. Então, você deve concordar comigo que quanto mais se trabalha em um mês, né, quanto mais horas trabalhadas você tem, maior vai ser o seu salário. Ou, quanto menos horas trabalhadas você tem, menor vai ser o seu salário. Então, perceba que existe uma relação direta entre essas duas grandezas. Temos aqui dois exemplos de grandezas que são diretamente proporcionais. Em contrapartida, vamos imaginar aqui, né, existe uma grandeza onde eu trouxe de um exemplo que envolve o número de pintores e o tempo de execução de um certo trabalho. Então temos aqui um muro, né, que vai ser pintado e vamos contratar pintores, tá ok? E aqui teríamos o tempo para execução, como eu falei, desse trabalho. Você deve concordar comigo que quanto mais pintores nesse trabalho, menor vai ser o tempo de execução, ou quanto menos pintores você contratar, maior vai ser o tempo para terminar, né, para finalizar esse trabalho. Então, essas grandezas são exemplos de grandezas que possuem uma relação inversa. Então, elas são inversamente proporcionais, tá ok, pessoal? Então, já vamos acostumando com uma ferramenta que é bem interessante e vai servir muito naqueles problemas onde trabalhamos com mais de duas grandezas. Vamos utilizar a nossa setinha. Então, horas trabalhadas e salário são grandezas que possuem a relação direta. Então, as setas vão estar na mesma direção. Enquanto que pintores, o número de pintores e o tempo, né, nesse problema são inversamente proporcionais. Então, as setas elas têm sentidos aqui inversos, tá ok? Então, isso aqui vai servir muito, vai nos ajudar muito nos problemas que vamos trabalhar posteriormente. Beleza, eu trouxe aqui dois probleminhas, dois exemplos já prontos para você entender a relação que existe entre essas grandezas, quando elas são direta ou quando elas são inversamente proporcionais. Então, vamos pegar aqui uma situação hipotética onde uma pessoa, né, trabalha 120 horas por mês. Trabalhando esse tempo aqui, uma pessoa ela ganha, né, e como eu falei, é um exemplo, R$ 1.500. Ela trabalhando 150 horas, qual vai ser o seu valor? Qual vai ser o valor do seu salário? Muitas vezes essa é a pergunta. Eu já calculei aqui, né? Esse não é o objetivo da aula, e sim você entender qual é o método que utilizamos e por quê, tá ok? Então, aí eu já resolvi e encontrei esse valor aqui. Olha só, pessoal, olha só que interessante. Quando temos relações diretas, ou seja, grandezas que são diretamente proporcionais, vale a primeira propriedade das proporções. Se você considerar essa primeira grandeza aqui, né, esses valores como uma razão e aqui também como uma razão, se você multiplicar os meios, os extremos, né, entre essas duas razões, vocês vão encontrar valores iguais. 1.500 multiplicado por 150 vai dar 22.000, ou melhor dizendo, 225.000. E 120 por 1.875 também vai dar 225.000. Então, podemos dizer que essas duas razões são iguais. Olha só que maravilha, né? Se elas são iguais, formam uma proporção, como a gente já viu, e se você tem um valor desconhecido, por exemplo, se você não conhecesse aqui o 120, né, fosse uma incógnita, você poderia fazer a multiplicação em x aqui, né, e encontrar através de uma equação bem simples o valor 120. Tá ok, pessoal? Então perceba que é bem simples quando as grandezas formam uma relação direta. Como eu falei, essas duas aqui formam uma relação inversa. Eu também trouxe aqui um exemplo para você entender como você pode fazer para resolver esses probleminhas envolvendo relações, né, ou grandezas com relações inversas. Então, na contratação de 8 pintores, foi verificado que o serviço seria finalizado em 36 horas, enquanto que com 12 pintores, esse mesmo trabalho seria finalizado em 24 horas. Olha só, pessoal, observe que agora, né, observe que se você tentar levar em consideração essas grandezas aqui, esses valores como razões e tentar multiplicar os meios, os extremos dessas razões, você não vai encontrar valores iguais, ou seja, esses valores aqui não formam uma proporção, porque o produto dos meios não é igual, né? É diferente ao produto
dois extremos. E como é que a gente poderia fazer para resolver esse tipo de problema? Existe, né, e foi fácil de verificar, na realidade eu verifiquei porque eu estava montando aqui o nosso probleminha, que de 8 para 12, né, 8 para 12, o aumento foi de 1,5 vezes, então aumentou aqui 1,5 vezes. 12 é 1,5 vezes maior que 8. Em contrapartida, 24 é 1,5 vezes menor que 36, então de 36 para 24, a gente acaba dividindo por 1,5. Olha só, existe uma relação aqui que é bem parecida, a não ser em relação aqui às operações. As operações são inversas. Como eu falei, as relações são inversas entre essas grandezas. Tá ok, pessoal? Mas, para a gente deixar essas razões iguais, equivalentes, a gente utiliza um método aqui que é bem interessante. Vamos inverter a ordem desses dois valores aqui. Então, o 24 ele vem aqui para cima e o 36 ele vem aqui para baixo. Então, formamos uma nova razão e essa nova razão, né, forma como a primeira uma igualdade, ou seja, forma uma proporção. 12 vezes 24, se você multiplicar aí, você vai encontrar 288. E 8 vezes 36, também você vai encontrar 288, né? Como eu falei, isso aqui vai formar uma proporção. Então, esse é o método para você resolver problemas onde as grandezas são inversamente proporcionais. Se você tem um valor desconhecido, por exemplo, se fosse o 8 desconhecido aqui, né, você poderia montar um probleminha bem interessante, né? Você poderia montar esse problema da seguinte forma: x dividido por 12 é igual a 24 dividido por 36. Lembrando que vai ser igual só se você inverter esses números, tá ok? Então, 36 vezes x, ficaríamos aqui, 36 vezes x é igual a 24 vezes 12. Então, ficaríamos aqui com x igual 24 vezes 12 é 288. 288 dividido por 36 é igual a 8, como a gente já tinha falado. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. E na próxima aula vamos trazer alguns probleminhas, tá ok? Aproveite para se inscrever aqui no canal e também curtir o vídeo caso você tenha gostado. Até a próxima e valeu!